mais uma live. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa primeira live de abril. Deixa eu colocar um filtro aqui pra ver se fica melhor essa cara, né, gente? Deixa eu ver assim. Acho que esse tá bom. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live de domingo pra gente cozinhar algo bem legal, gostoso, saudável, prático, fácil pra você poder organizar a alimentação da semana, para você ter aí já suas marmitinhas prontas e aí evitar de se sabotar e comer qualquer coisa aí que não seja muito legal, que não te faça muito bem ao longo da semana. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, terapeuta naturopata. Agora eu tô estudando, já tem um tempo, né, Ayurveda, e comecei uma formação em medicina Ayurveda. Então eu tô aqui para compartilhar com você todo o conhecimento que eu venho adquirindo, tudo que a gente vem colocando em prática na nossa vida, que vem melhorando a nossa saúde, e eu espero muito contribuir para que você também melhore a sua. Hoje a gente vai fazer uma receita, gente, que é super simples, facinho. Eu acho que essa live vai ser, inclusive, bem rapidinha, e que hoje é muito chique. Ela é considerada um prato mais refinado, assim. Mas que é super simples, mas que antigamente era considerada comida de pobre. Então a gente vai fazer, não sei se vocês conhecem, o ratatouille, que é uma receita originária da França, e uma história assim breve sobre esse prato e sobre a maioria, né, dos preparos que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, de origem, né, brasileira, que é o ratatouille e outros preparos foram feitos assim para aproveitar melhor os vegetais, né? Porque se a gente for pensar, né, numa época no passado, a gente tinha ali um período mais de escassez. Então, camponeses, agricultores acabavam usando as sobras, o que tinha de vegetal que era, né, colhido ali, o que geralmente ia ser descartado, aproveitava e fazia vários tipos de preparo. E hoje esse ratatouille ficou super conhecido. Então, muito bom dia para quem está chegando, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live num outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilharem aqui no aviãozinho essa live com quem vocês acreditam que também pode se beneficiar desse conteúdo. A gente vai fazer um preparo bem rapidinho. Eu dei uma modificada na receita. A receita geralmente vai tomate, vai alguns vegetais, né? Você pode usar o que você tiver aí. Eu disponibilizei para vocês a lista dos ingredientes durante a semana. Então tem lá no feed todos os ingredientes que eu vou usar para essa receita. Geralmente a base do prato é berinjela e tomate. E aí aqui a gente vai fazer com abobrinha, então berinjela, tomate, abobrinha e cebola. Algumas pessoas também fazem esse preparo com pimentões também. Então se você gosta de pimentão e se você, mais importante, tem uma boa digestão do pimentão, você pode também incluir nesse prato e ele fica lindo. Além de eu ter mudado um pouquinho, eu também vou usar um creme super maravilhoso pra gente colocar por cima desses vegetais e levar pro forno pra ele ir assando aos pouquinhos e dar uma grelhada. Uma grelhada? Não é grelhada, gente, uma gratinada. Isso. Dar uma gratinada, uma leve gratinada. Então, pra fazer o creme, eu vou usar o tofu. Então eu tenho aqui uma peça de tofu. Deixa eu ver se dá pra mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir e já mostro a consistência. E por que eu tô usando o tofu? Eu falei um pouquinho sobre isso durante a semana, né, nos stories. É legal que a gente conheça sempre outros tipos de alimento. E o tofu, muitas pessoas não conhecem. Geralmente as pessoas que deixam de consumir carne ou pensam um pouco mais em variar a alimentação, acabam buscando outros tipos de alimento e aí descobrem o tofu, mas não é algo muito comum para a maioria das pessoas, né? Tofu é um queijo de soja, na verdade não é um queijo, né? Mas ele é feito nesse formato assim que parece, né, um queijo, um bloco,
e é feito com os grãos da soja. Idealmente, a gente deveria consumir uma soja mais orgânica, porque a grande maioria da soja que é produzida é modificada, é transgênica. Eu não sei se essa questão é uma questão clara para vocês, mas quando a gente modifica o grão, o objetivo é fazer com que ele se torne mais resistente a pragas e a venenos, né? Porque você vai precisar usar ali uma quantidade de agrotóxico para matar outras pragas e você não pode matar a planta, então você precisa fazer com que ele seja mais resistente. E isso faz com que ele tenha uma grande quantidade de agrotóxico. E a soja em si já é um grão que é uma leguminosa, né, do grupo dos feijões aí, então é como um feijão. E já é um grão que é mais difícil de digerir. Então, quando a gente tem alguns preparos com a soja, né, fermentado, isso torna um pouco mais fácil. E se ele não for orgânico, se ele for transgênico, esse processo pode ser que seja até mais difícil, né, de digerir e absorver as proteínas, né, os nutrientes que existem na soja, que são maravilhosos. Então, quando eu conheci o tofu, eu fui me aventurar, queria melhorar minha alimentação, queria diversificar, sair dessa comida monótona, dessa dieta muito monótona. E aí eu fui buscar, eu sempre quando vejo que tem algum ingrediente novo que eu nunca usei, eu quero experimentar. Então eu fui, comprei e aí eu falei, bom, vou ver o que eu vou fazer, né? Às vezes eu pego algumas receitas na internet, vou adaptando, só que eu não soube preparar e eu achei horrível. Falei, gente, que trem ruim, parece uma esponja, não sei, não tem gosto de nada, tem um cheiro esquisito de massinha de parede, de, como é que chama? Rejunte, sei lá o que. E aí eu fiquei com uma má impressão da soja. Mas, da soja não, do tofu em si, né? Mas depois eu fui aprendendo, fui vendo outros preparos, né, que outras pessoas iam fazendo. E aí percebi o quanto ela é versátil e o quanto a gente pode tornar a soja, o tofu, um preparo muito saboroso e extremamente nutritivo. Eu tenho usado em todas as lives, propósito, essa é a 5ª live que a gente está fazendo aos domingos, primeira live do mês de abril. Eu devo continuar até a Páscoa ou vamos ver, né, se for o caso, continuo um pouco depois, porque a ideia é ajudar vocês a fazerem outros tipos de preparo para incluir mais vegetais, mais grãos, né, variar a alimentação e reduzir um pouco o consumo dos alimentos de origem animal, ainda mais agora com os valores, né, os preços, do jeito que estão. Então é mostrar que sim, é possível a gente fazer vários tipos de preparos super nutritivos. E eu sei que quando a gente pensa em reduzir alimento de origem animal, principalmente a carne, muitas pessoas se preocupam muito com a questão da proteína. E essa é a menor das preocupações que a gente deveria ter. Mas sim, eu mesma, quando deixei de consumir, procurei um nutricionista para entender como é que isso funciona. Porque assim, a gente não tem muita informação e a gente acaba achando que se não comer carne vai faltar um monte de vitamina, um monte de nutrientes, como se só a carne bastasse. Não! Inclusive, se a gente for pensar nesse prato que a gente vai fazer, foi, né, originado na França pelos camponeses, agricultores, né, pessoas ali que não tinham tantas condições financeiras mesmo, né, que aproveitavam tudo. Essas pessoas não consumiam tantos alimentos de origem animal com frequência, porque não tinham acesso. Então, se a gente for pensar, elas eram então doentes, tinham deficiência, né? Não, elas sobreviviam muito bem, tinham saúde até melhor, se a gente for pensar. As pessoas que tinham uma qualidade financeira, né? Uma questão melhor, que tinham mais doenças, né? Porque eram mais sobrepeso, se a gente for pensar aí, né, no passado, porque tinha essa oferta de carne, né, alimentos mais pesados, mais gordurosos ali, então elas eram todas, e aí a gordura era sinônimo de abundância, né, de saúde, porque era uma época em que passava-se muita fome, né. Então, se a gente for ver
a base da alimentação nossa deveria ser de vegetais, né? E aí incluir algum alimento de origem animal, se for o caso, em alguns preparos para dar sabor ali, mas não é ser o prato principal, né? Ser o alimento principal do nosso prato ali. Então eu penso nas leguminosas em trazer as leguminosas para vocês conhecerem, porque elas são fonte de proteína vegetal. Então, se a gente for pensar de todos os alimentos do reino vegetal, tem uma grande quantidade, né? Todos eles têm proteína, eu sempre falo isso, né? Então, na berinjela, na abobrinha, no tomate, nas castanhas que a gente vai usar também, todos os alimentos têm maior ou menor quantidade, né? E como fonte mesmo de proteína, a gente tem as leguminosas, que são os grãos do grupo do feijão, né? Então, a gente fez já a receita com grão de bico, com ervilha, a gente fez receita com a lentilha rosa, que é maravilhosa. O que mais? Fizemos com a lentilha verde, com a lentilha rosa, com ervilha, com grão de bico. E hoje a gente vai usar a soja, que é uma outra leguminosa super rica em proteínas também. E vou mostrar para vocês uma das milhares de formas que a gente pode preparar, né, a soja e fazer um creme bem gostoso, bem saboroso para gratinar os nossos legumes. Então, de novo, deixei a lista de ingredientes para vocês, mas vocês podem usar os vegetais que vocês tiverem. E esse preparo, na verdade, é bem simples. Então aqui, vamos começar. Eu vou começar pela acomodação dos vegetais. Então eu vou usar uma travessa assim, redonda, porque depois a gente vai levar ao forno, então tem que ser uma travessa que pode ir ao forno. Não precisa necessariamente ser redondo, pode ser quadrado, o que você tiver aí na sua casa. E aí eu vou acomodar os legumes aqui. Eu cortei todos em rodelas, mais ou menos assim, ó. A abobrinha, os tomates estão um pouquinho mais fininhos e a berinjela. Então a gente vai temperar, eu vou colocar só um pouquinho de sal, pimenta do reino e azeite e a gente vai acomodar aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai intercalar os vegetais. Então eu vou colocar uma rodela de berinjela, uma rodela de abobrinha, uma rodela de tomate, uma rodela de cebola. E a gente vai acomodando eles de uma forma que fique harmoniosa aqui. Então se você for fazendo um refratário que é retangular, pode fazer fileiras assim, que fica legal também, fica super bonito. E depois a gente vai preparar o nosso creme de tofu com castanha. E se você não tiver encontrado o tofu, porque eu particularmente tive um pouco de dificuldade de encontrar. Então se você não tiver encontrado, você também pode fazer com 200 gramas mais ou menos de inhame cozido, que também fica lindo, ele gratina também no forno e fica super saboroso. Inclusive eu uso muito esse creme de inhame com castanha para macarrão, que fica super gostoso. Então também dá pra gente fazer com o inhame, ou até mesmo se você quiser uma ingesta maior de proteína, a gente pode fazer também com feijão branco. Como ele é branquinho também, ele vai ficar com um gosto, mais um sabor do feijão. O tofu é bem neutro, então você não vai sentir o sabor dele. Não tem, né, sabor, na verdade. E com o feijão branco você vai sentir um pouco, mas eu acho que ele combina bem com os vegetais também. Então é uma opção, você pode testar aí e ver o que você prefere, certo? Então aqui eu vou temperar primeiro os vegetais e aí a gente vai acomodar tudo. Eu deixei antes disso, gente, eu vou deixar as castanhas de molho em água quente. Eu fervi um pouco de água e vou colocar de molho. Por quê? Porque eu quero que elas fiquem mais macias, para elas virarem um creme, né? Ficar bem fininho ali. Não quero um creme com pedacinhos. Também não teria nenhum problema se eu tivesse com os pedacinhos. Mas para ela bater melhor no liquidificador. Então eu já vou colocar a água quente aqui nas castanhas. E elas vão ficando de molho aqui enquanto a gente
gente vai temperar os vegetais aqui. Eu coloquei um pouco de água na berinjela porque eu cortei um pouco antes da nossa live e eu não queria que ela ficasse, porque ela tende a escurecer, né? Que ela ficasse muito escura, então eu coloquei um pouco de água. Essa água a gente não descarta porque tem propriedades aqui, né, da berinjela. Então eu vou só despejar aqui na minha panelinha aqui pra gente poder temperar. E aquela água a gente vai usar depois do preparo do creme, vai usar um pouco dela. Então aqui é azeite. Então a gente põe um pouco de azeite para poder pegar melhor, né, os temperos. Sal, e eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu acho que eu não coloquei pimenta do reino na lista de ingredientes, mas vocês podem colocar, se não gostar também não tem problema. Se quiser colocar chimichurri, orégano, também combina muito. Outra coisa que combina muito com a berinjela é o manjericão. Gente, tomate, manjericão e berinjela é algo que fica muito gostoso, assim, combina super. A gente vai fazer esse creme de tofu, vai ficar como se fosse um molho branco, né, por cima dos vegetais, mas poderia também, além de vocês usarem o inhame, né, as opções que eu dei, poderia também ser um molho de tomate, e aí com um manjericão também ia ficar perfeito. Então vocês podem criar o preparo de vocês aí, né? E aí vai ficar um prato super chique, que na verdade é muito simples, barato, porque são só vegetais, né? O tofu é um pouco, não sei se vocês já compraram aí, né? Quem conhece o tofu, mas aqui em Campinas, em algumas feiras, a gente encontra a peça dele, né? De mais ou menos 500 gramas por R$22, R$23. Agora eu não sei, né? Essa aqui eu paguei um pouco mais, mas é uma outra marca. Geralmente tem no mercado uma que vem num potinho quadrado com água, assim. Essa daqui é um tofu um pouco mais firminho. Eu vou mostrar depois pra vocês. Então aqui, pus azeite, sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vou fazer a mesma coisa com o tomate e com a abobrinha. Uma coisa que eu sugiro vocês fazerem também é que, como a gente vai levar esse preparo pro forno, vocês podem aproveitar o forno e já colocar alguma outra coisa para assar junto. Porque aí a gente otimiza. Então, se você vai fazer as marmitas para semana, você pode colocar, de repente, um arroz de forno para assar. Você pode fazer alguma massa e colocar junto para assar, né? Uma lasanha. Ou se você for fazer, de repente, um bolinho aí para comer à tarde, coloca lá junto para assar, para otimizar, além de economizar, né, o gás. Porque a gente sabe que não tá fácil, né, gente? Na verdade, o gás tem subido muito, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora com a abobrinha. E depois a gente só vai montar, acomodar tudo bonitinho na travessa e fica lindo! E se você tem alguma dúvida, já comeu ratatouille, se gosta, se não gosta, coloca aí pra mim nos comentários. Bom dia, Ali, bom dia pra quem tá chegando. Manda essa live pra galera aí, pro Instagram entender que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar outras pessoas. Aí, Helene, vai encher o saco dos outros no domingo de manhã, né? As pessoas que não quer saber desses assuntos, você não manda não, por favor, né? Porque depois essa menina chata aí que fica falando de comida saudável. Manda pra quem tá, né, interessado, pra quem você sabe que pode se beneficiar, né, desse conteúdo. Não vai ficar enchendo o saco dos outros, né? Porque cada um tem seu momento, tem sua hora, tem seu processo. Então, né, tem gente que tá tudo bem, não quer saber disso, tá tudo certo também. Enfim, e se a pessoa não quer saber e quer assistir também, pode assistir, pode mandar, né, para as pessoas, se quiser assistir, enfim. Aqui, sal, azeite e pimenta. Eu vou fazer a mesma coisa com o tomate.
colocar aqui um pouco de azeitinho. No forno, esses legumes vão soltar mais água. Então a gente vai deixar o creme não muito líquido, porque senão vai ficar um monte de legume boiando aí no creme. E a gente não quer, né, um negócio boiando. Então vocês vão deixar depois assar, né? Vai ficar uns 30 minutinhos aí no forno, pelo menos. Um forno médio aí. E a gente, como o tomate, a abobrinha, né, soltam bastante água, a gente vai deixar um creme um pouco mais espesso, para não misturar tudo e ficar muito mole, né? O negócio ficar uma piscina, os vegetais nadando na piscina. Então aqui, para quem tá chegando, a gente vai fazer um ratatouille gratinado. Eu falei no início grelhado, mas não tem nada a ver, é gratinado. Com um creme de tofu e castanha. Se vocês acharem muito inacessível, castanha é um trem caro, é um pouquinho só, é meia xícara, mas ela dá todo um sabor. Como ela tem uma quantidade de gordura legal, dá uma cremosidade boa também pro nosso preparo. Vou pôr um pouquinho de sal na cebola também. Então, se vocês acharem que não dá pra comprar, é muito caro, vocês podem usar semente de girassol também. Vai mudar, obviamente, o sabor, consistência também, mas vai ficar mais próximo. A gente usou, inclusive, a semente de girassol no último preparo que a gente fez. Um creme com inhame que a gente fez pra rechear as panquequinhas. Então, pode ser também. Bom dia, pra quem tá chegando. Bom, temperei aqui abobrinha, berinjela, tomate e cebola. Que aí vocês usem a quantidade de sal e de pimenta que vocês gostarem aí. A gente não precisa temperar muito. Alho também fica super bom, gente. Um alho raladinho assim, pra quem gosta, eu sou super alhuda, então eu coloco alho em tudo. Mas a gente não precisa temperar muito, porque a gente vai temperar um pouco mais o creme. E aí o creme vai dar todo o sabor para os nossos vegetais aqui. Aí aqui a gente vai montar, eu vou acomodar uma fatia de berinjela, uma de abobrinha, uma de tomate e uma de cebola. Vou colocar aqui no cantinho e aí a gente vai fazendo isso, vai alternando berinjela, abobrinha, coloca uma, duas, tomate, cebola. Vai ficar aquela coisa super colorida, sabe? Então vamos, berinjela, abobrinha, tomate, cebola. E aí aqui vocês podem colocar outros vegetais se quiserem também, né? Então eu falei do pimentão, que é uma opção também, fica super colorido. Se você tem boa digestão e gosta, dá pra colocar de repente aqui no meio umas azeitonas, que fica bom também. Por falar em azeitona, eu fiz, depois eu vou mostrar pra vocês, uma batatalhoada, né? Como se fosse um bacalhau. Depois eu vou compartilhar com vocês a receita pra gente almoçar aqui. E aí eu coloquei as azeitoninhas e eu vou colocar pra assar junto pra otimizar. Eu fiz ontem à noite e deixei no molho que eu fiz com alga nori ou nori. Eu não sei se fala nori ou nori. Já ouvi falar dos dois. A alga, né? Essa de fazer, como é que chama? De fazer as comidinhas japonesas aí, os enroladinhos lá. Me ajuda aí com os nomes. Bom dia. Que me fugiu. Temaki, né? Acho que é temaki. Eu nunca fui fã dessas comidas. Então eu sou super por fora. Eu uso pouco até. Olha, gente, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. A gente vai acomodando assim. Não precisa de tá tudo muito bonito, não. Só vai colocando assim, de um jeito que pare, né? E aí a gente vai... A ordem também, se quiser colocar 2 fatias de cada, a gente vai colocando até acabar os legumes aqui ou até encher tudo, né? Coloca cebola, alho se vocês quiserem também dá pra colocar.
vai, ó. E fica lindo e gostoso, fica muito gostoso. Até pra quem não gosta muito de berinjela, esse também é um outro ponto. Que muitas vezes a pessoa não gosta porque comeu de um jeito que não estava muito legal, assim, foi apresentada ao vegetal de um jeito não muito interessante para a pessoa e aí ela fica com a má impressão, né? Eu falo muito disso aí. Andresa, que prazer! Tá chegando! E aí, gente, a pessoa fala, ai, tem berinjela, não gosto, não suporto, mas eu sugiro que vocês façam, experimentem, porque quando a gente muda o preparo, a gente também muda as reações químicas que estão acontecendo ali naquele alimento. E nisso o sabor muda totalmente. Então, às vezes você fala, ah, não gosto de berinjela. Você não, na verdade, não é da berinjela em si, é do preparo que foi feito com ela que você não gosta. Muitas vezes você fala, ah, eu não gosto de berinjela, mas a berinjela, o antepasto que a minha mãe faz é maravilhoso e eu não gosto de berinjela. Então não é da berinjela em si, entende? É a forma como é preparado, são os temperos que geralmente são usados, enfim. Então eu sugiro que vocês experimentem dessa forma com outros temperinhos, né? A gente vai fazer assim o gratinado com o creme. Eu fiz uma vez essa receita, levei para casa do meu sogro e as sobrinhas, né? Minhas sobrinhas experimentaram lá. E uma delas falou, nossa, parece que tem queijo. E eu sei que não tem, porque você não come, né? Então o negócio fica assim, sensacional, de verdade. E elas comeram, gostou. Teve até o Vinícius, criança que comeu. Então às vezes fala, ah, tem berinjela? Não quero, não gosto, né? E nem experimenta. E às vezes vocês estão perdendo a melhor comida que, né, você ia comer na vida. Então experimenta, né? Faz. Olha que lindo. Eu vou continuar colocando mais assim, ó, afro. Eli, não posso comer tofu. Como eu faço com inhame? Ótimo, Eli. Então, para quem não pode comer tofu, para quem não encontrar, para quem não gosta de qualquer forma, a gente pode usar no lugar do tofu. Eu falei no início, acho que você não tava, né? O inhame cozido. Então, você vai cozinhar mais ou menos 500 gramas, dá uns 2 inhames médio, mais ou menos. Então cozinha, se você não tiver nenhuma sensibilidade nas mãos, pode cozinhar, pode descascar e depois cozinhar, que é um pouco mais rápido. E se você tiver, eu sugiro que você cozinhe ele com a casca e tudo e depois descasque, né? Porque depois de cozido ele perde bastante do oxalato que tem na casca e aí não vai te dar nenhuma piniqueira, assim, ele fica pinicando, né? E aí você pode tirar a casca e depois você vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, deixa ele bem molinho, bem cozidinho. O negócio do tofu é encontrar um tofu bom que não... O tofu não, desculpa, o inhame. Que cozinhe, né? Então tem que estar, geralmente, os mais clarinhos. Gente, vai sobrar, eu coloquei acho que 3 tomates numa berinjela grande, vai sobrar vegetal aqui ainda. Então enfiando os trem aqui, que é pra todo mundo comer. Colocando aqui os cantinhos, enchendo bastante de vegetal. Eu acho que ou vocês coloquem numa, não sei quantidade de pessoas que vai comer esse preparo, né? Vocês podem fazer numa travessa um pouco maior para a quantidade de ingredientes que eu coloquei para vocês, ou de repente fazer uma porção menor, né? Colocar aí uma berinjela menorzinha, pegar, né? Cortar, uma abobrinha também menorzinha. Ao invés de 3 tomates, vocês podem fazer com 2, dependendo do tamanho, até um tomatinho dá. Enfim. Aí a gente vai enfiando os trem assim, ó, tô colocando aqui
em qualquer lugar mesmo. Porque a combinação das cores, né, que fica lindo. Tentando colocar mais vegetais aqui. Berinjela acabou. Eu ia cortar duas, ainda bem que eu cortei uma só. Você vê que o negócio rende, gente. Rende até. É um preparo, você vê, feito para aproveitar os vegetais. Jogar nada fora. E a gente não deveria, né? Mesmo tendo essa abundância de alimento, graças a Deus, que a gente tem hoje, né? A gente ninguém precisa caçar, né? Todo mundo consegue encontrar um hortifruti, um varejão aí, pega, né? Dia de feira, consegue encontrar bastante coisa. Então, mesmo assim, a gente não deveria desperdiçar nada, né? Deveria aproveitar. Ó, acho que eu vou conseguir enfiar tudo os trem aqui e a gente já vai fazer o creme de tofuzinho, que é bem rapidinho. E depois a gente vai colocar por cima e levar pro forno pra dar a gratinada. Certo, meu povo? Olha, tá acabando aqui, vai dar certo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vai enfiando que cabe, tipo coração de mãe, né? Vai na fé que dá certo. Você vê, gente, na verdade, não precisa de nenhuma técnica, de conhecimento. É a gente se conectar mesmo com o alimento. Não fiquem preocupados de seguir muito passo a passo. Nossa, mas eu não sei a quantidade muito certa. Porque não existe certo e errado, sabe? Só existe um resultado diferente daquilo que você estava esperando. Que para outras pessoas pode ser maravilhoso. Então não é que deu errado. Deu diferente. E às vezes o diferente é bem bom também. Lavando a minha mão aqui por causa do azeite. Então, ó. Ficou assim bem cheinho, tá vendo? Com uns pimentões, eu colocaria um pimentão amarelinho pra ficar mais colorido e mais bonito. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar o tofu e mostrar aqui pra vocês. E a gente vai colocar num liquidificador pra gente poder bater com o creme. Vou cortar aqui o tofu. Olha a situação da minha tesoura. Que senhor Theo, pra quem não conhece, o Theo é o meu cachorro, comeu. Ele tem um jeito de chamar a atenção que ele carrega tantas coisas. E aí é a tesoura que a gente tem. Ó, ele vem um blocão assim. Esse é um pouco mais firme. Tem tofu que é menos firme, né? Esse aqui é um pouco mais firme. E dá pra fazer de diversas formas. Eu vou pegar um pedaço dele aqui pra vocês verem como é que ele é, tá vendo, ó? Pra quem ainda não conhece. Esse bloco aqui, e ele tem uma consistência, ó, muito legal. Dá pra fazer empanado e aí colocar pra assar, porque ele é firminho, tá vendo? Bem parecido com queijo mesmo, ó. Dá pra fazer com esse creme, a gente faz uma quiche também, que fica maravilhoso com espinafre. Dá pra fazer, despedaçar ele, amassar com um garfo, fazer como se fosse um ovo mexido com temperinho. Dá pra deixar ele marinando pra pegar bem os temperos, fazer umas tiras assim, depois grelhar. Gente, tem diversas formas de trabalhar o tofu. Eu vou despedaçar ele aqui, colocar. Eu não vou usar tudo porque essa peça é grande, eu vou usar metade dela, que deve ser mais ou menos uns 200 e pouquinho assim, gramas, né? Vou despedaçar só pra ficar mais fácil de bater. E o restante a gente conserva num pote com água. Então leva pra geladeira, eu vou colocar assim num potinho, depois a gente cobre com água, tampa e aí você conserva o restante. Então aqui coloquei mais ou menos 200 gramas de tofu, acho que tem um pouco mais, porque essa peça tem 510 gramas. 200 e pouquinho, 250 mais ou menos. Aí a gente vai escorrer essa água aqui. Eu não vou jogar fora essa água, a gente usa
para regar as plantinhas. Então vou escorrer a água da castanha que a gente deixou de molho. Então aqui, ó. Daí ela já fica mais maciazinha. E vou colocar as castanhas aqui também. Então, tofu, castanha. A gente vai usar um dentinho de alho, como eu falei pra vocês, que combina muito com a berinjela, o alho, com os legumes aqui. E porque eu amo, e porque alho é muito maravilhoso, é antifúngico, antibacteriano, é tipo antibiótico natural. Tanto é que as vós faziam aquele chazinho pra gripe, né? Com alho, chazinho de alho bom pra garganta, bom pra problema respiratório. Inclusive, como ele é antifúngico, ele é muito bom pra quem tem candidíase. Dá pra usar o alho até como se fosse Ai, gente, como é que é? Como se fosse desses que a gente introduz assim no canal vaginal, esses cremes, você pode introduzir um dentinho de alho para fungo, para cândida, né? Então deixa ali à noite, no outro dia de manhã ele vai sair. Ele ajuda muito, pode fazer banho de assento. Então alho assim, é usado há milênios, né, gente? E é maravilhoso. Eu peguei um dentinho um pouco maior. Vou colocar suco de um limão. Meu limão é pequenininho, ó. Então vou colocar aqui suco de um limãozinho. Deixa eu pegar a peneira, porque eu tô usando um limão cravo. E aí ele tem muita semente, né? Então, um suco de limãozinho. A gente vai colocar um pouquinho de gengibre. Então um pedacinho. Aí se você não gosta muito de gengibre, coloca menos. Que é o outro. Eu fiz um chá de manhã e eu cortei uns pedacinhos aqui e já usei no chá. E aí, pra não descartar, eu vou usar. Então, ele não tá tão forte, eu vou usar um pouco mais. Mas um pedacinho assim, ó, de gengibre, do gengibre fresco, é suficiente. Pode usar meia colherzinha de chá também do em pó, se você tiver, pode usar também. Então, aqui foi limão, alho, gengibre, o tofu, a castanha. A gente vai colocar um pouquinho de água para bater e vou colocar uma colher de sobremesa de coentro em pó. Eu sempre uso, o coentro também é outra erva maravilhosa. Se você gosta da fresca, pode usar depois também de finalizado a fresca por cima, que fica super gostoso também. Eu não curto muito a fresca, então eu vou usar salsinha e cebolinha. Até coloquei na lista pra vocês o cheiro verde. A gente vai usar só no final, depois que assar, pra finalizar. Que aí vai ficar tudo branquinho, você coloca em cima e o verdinho. Porque se a gente leva ele pro forno, ele vai queimar, né? Então não é legal. A salsinha, a cebolinha, vou pegar uma colher aqui. São bem sensíveis, então a gente sempre adiciona no final. Antes de colocar o coentro, que eu gosto muito do coentro em pó, eu vou dar uma aquecida na frigideira, porque quando a gente aquece as especiarias, a gente desperta o potencial que elas têm, né? As propriedades que tem os óleos essenciais aqui. E aí o sabor também muda. Lembrem-se sempre, todo o preparo, toda a manipulação que você faz do alimento muda o sabor, porque acontecem reações ali, né? Então isso vai mudando os sabores. A gente vai dar uma aquecidinha rapidinha, só ligar a panela e sentir o cheirinho, desliga e a gente vai adicionar aqui no nosso preparo. Enquanto isso, vocês já compartilhem essa live com quem vocês acham que pode se beneficiar. Vou usar, eu gosto bastante, uma colherzinha de sobremesa mais cheia assim. Então, vou aqui. Compartilhe a live com quem tem interesse em melhorar a alimentação, quer incluir mais vegetais de uma forma gostosa, né, no dia a dia, quer organizar já, fazer um preparo assim, já montar as marmitinhas pra congelar e deixar pra semana, pra não ficar caindo na tentação de comer qualquer coisa, né, porque não tem nada pronto. Então, é isso, gente. Vou ligar aqui. Esse fogo ainda tá mais ou menos, às vezes funciona, às vezes não funciona. O
botãozinho aqui, né? Então aqui a gente só liga um pouquinho, vou dando uma mexidinha. Não deixa a especiaria aqui, esquece, pelo amor de Deus, porque queima, né? É bem rapidinho mesmo. Então vai mexendo, sentindo o cheirinho. Aqui já deu. Se conecte com o alimento. Ó, você tem umas fumacinhas. E vou colocar aqui. Não esqueça o trem lá, né? Então põe a mão mesmo. Vai sentindo a textura, sentindo o sabor, os aromas. Porque isso tudo é energia que você está colocando ali no seu preparo, no preparo, né, que outras pessoas vai também comer. Então, quanto melhor for a sua energia, né, melhor vai ser o preparo. Eu vou bater, depois a gente põe o sal. Acho que uma colherzinha de chá deve dar. Vou colocar então um pouco de água, a gente vai colocando aos poucos. Coloque mais ou menos meia xícara primeiro pra gente ver, porque a gente não quer um creme muito, como eu falei, muito grosso. Deixa eu pegar o medidor aqui. Muito grosso não, muito ralo, né? Contrário. Tô usando a água da berinjela, gente, que tava de molho, ó. Cadê minha tampa? Peraí. Ai. Pronto, achei aqui. Pus meia xícara, vamos bater pra ver a consistência e depois a gente vê se precisa adicionar mais. Então aguentem o bater. Dá pra colocar um pouco mais. Ó, aqui eu já vou colocar então meia colher, uma colherzinha de mais ou menos, né? Uma colher de chá de sal, pra pegar mais sal que tá acabando. Uma colherzinha de chá mais cheia, depois a gente experimenta. E vou colocar também mais ou menos uma colher de sobremesa de azeite. Eu vou tudo meio no olho, né, gente? Mas é mais ou menos isso. E aí a gente bate, vai ajudando, paciência, né? E vai. Para um pouquinho, mexe. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Ele tá bem pastoso ainda. Vou colocar aqui um pouco menos de meia xícara. E aí vamos bater. Tem que ter paciência. Se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, vão mandando aí nos comentários. Quem já comeu esse preparo, ratatouille, comeu assim, comeu de forma diferente, me contem aí. E aí eu vou respondendo vocês. Deixa eu experimentar pra ver o sabor. Acho que a gente pode colocar... Eu vou colocar mais um pouquinho, uma colher de chá de sal. Dá pra sentir, mas eu vou colocar mais um pouquinho. E aí dá pra sentir bastante o alho, que eu adoro. Vou colocar um pouquinho mais de água. E vou bater, já vou mostrar pra vocês como é que fica a consistência.
muito seguros com a espátula, coloquem um vegetal, né, com uma abobrinha, e aí vocês vão fazendo, né, mexendo com a abobrinha. Ó, o jeito que ele vai ficar, ó. Tá vendo? Ele cai até em bloco, tá bem, bem cremosinho, assim, bem durinho. Isso aqui dá pra gente comer como se fosse um requeijão, assim, passar no pão. É um preparo super proteico também, bem gostoso, que a gente pode comer do jeito que a gente quiser. E agora a gente vai colocar por cima dos nossos vegetais e levar pra assar. Deixa eu ver como é que ficou. Delícia, gente. Perfeito. Aí aqui a gente vai colocar essa belezura aqui tudo por cima. E aí lembrem-se de que os vegetais vão soltar água, né? Então ele vai ficar, não vai ficar tão grossinho assim, e vai dar uma gratinada. Misturar com a água dos vegetais e fica essa maravilha. Olha esse creme, vocês conseguem ver daí? Os comentários estão na frente, né? Estão na frente. Nossa, fica perfeito. Com inhame também, viu? Se vocês fizerem com inhame, ele também fica assim. A castanha de caju tem uma quantidade de gordura boa, que ajuda muito na consistência, assim, nessa cremosidade, né? Além de ficar ainda mais proteico, né? Então, a gente raspa bem, depois a gente lame tudo, para não desperdiçar nada, porque fica muito saboroso. E esse creme, se vocês quiserem usar para um molho, né, de macarrão, uma lasanha, um estrogonofe, vai fazer, né, qualquer outro preparo, super dá também para usar esse creminho. Com inhame também super rola. E aí vocês vão fazendo como tiver aí, né? Couve-flor também, né, os vegetais mais branquinhos. Pronto, tá tudo aqui escondido. E aí a gente vai levar pra assar. Eu vou colocar um pouquinho de orégano, ó, vendo? Coloquei assim por cima. Tá até pesado, né? Eu vou levar pra assar mais ou menos 30 minutinhos no forno. E aí, depois que finalizar e tiver gratinado, aí a gente coloca a salsinha e a cebolinha por cima, assim, pra dar aquele contraste de cor, que assim tá mais nutriente. Então a salsinha e a cebolinha são super ricas em cálcio, ferro, tem vários minerais bons ali pra gente e deixa um saborzinho, né, sensacional. Então acho que é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, é isso por enquanto. Eu vou mostrando depois nos stories como é que ficou e vou mostrar também pra vocês a batata alhoada que eu fiz e que vocês também podem fazer depois que eu compartilhar a receita. Eu já vou aproveitar aqui, né, o forno e colocar tudo para assar, pra gente já otimizar tempo e gás, né, e economizar. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem ficou aqui até o final, acompanhou, para quem compartilhou também essa live. Vai ficar salva para vocês fazerem, né, quantas vezes quiserem, se quiser fazer só o creme com algum preparo, se quiserem fazer só os vegetais aqui, fica a critério de vocês, vai estar salvo para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Certo, gente? Então, um ótimo domingo para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima live de domingo. Um beijo e até mais!